Olá, eu sou a professora Mariana, bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos trabalhar os conteúdos de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos analisar a competência 3, que será avaliada na sua redação do Enem. A competência 3 da redação fala especificamente da coerência textual, que muitas vezes nós nos esquecemos na hora de escrever. Mas vamos dar uma olhadinha nessa competência e no que diz o manual do candidato sobre ele. Olha aqui: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É uma competência, se a gente olhar a quantidade que ela pede, né, de habilidades, nossa, é uma competência pesada no momento da avaliação. E é verdade, tem muita coisa para ser trabalhada dentro dessa competência. Então vamos dar uma olhadinha no que é coerência textual e como é possível construir essa coerência. Então a coerência é a apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam. O que significa isso? Significa que os meus argumentos precisam ter relação com a tese, né? Eles precisam dar suporte a essa tese. Eu não posso construir parágrafos isolados. Cada parágrafo vai ter um assunto, vai ter a apresentação de uma nova ideia. Não é isso. Essas ideias precisam se relacionar, tá? Então, o encadeamento das ideias de modo que cada parágrafo apresente informações novas coerentes com o que foi apresentado anteriormente. Então, sim, eu vou trazer dados novos, mas eles precisam estar relacionados com as ideias anteriores, sem repetições ou saltos temáticos. Então, não posso mudar de tema, tá? Congruência, ou seja, união entre as informações do texto e a realidade. E aí nós vamos lembrar da competência 2, vamos trazer conhecimentos de outra área para fazer essa conexão com a realidade. E precisão vocabular. O que significa isso? Utilizar vocabulário que seja coerente, que tenha relação com o tema que eu estou desenvolvendo. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor a respeito dessa coerência textual, nós vamos analisar uma música. E aí vocês podem dizer, poxa, professora, música, nós estamos falando de texto dissertativo, argumentativo. Sim, mas coerência textual é possível ser analisada em todo tipo de texto. E além disso, se eu tenho um arcabouço, né, de leitura de textos de diversos gêneros, é possível inclusive utilizar versos de uma música, de repente, para desenvolver um argumento que eu queira trabalhar. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa música do Nando Reis, da Marisa Monte e do Carlinhos Brown. ECT. Vamos começar pelo título. Veja que quando esses compositores colocam esse título, eles já nos chamam para um conhecimento de mundo, um conhecimento que nós compartilhamos, porque nós sabemos que essa sigla significa Empresa de Correios e Telégrafos. Então, o texto que vai se desenvolver agora tem a ver com a Empresa de Correios e Telégrafos. E quando você pensa nessa empresa de Correios e Telégrafos, os Correios, nós já trazemos na mente toda aquela estrutura física e toda a organização dentro dos Correios. E é isso que esse que vai ser o plano de fundo dessa música. Veja só. Tava com cara que carimba os postais, que por descuido abriu uma carta que voltou. Levou um susto que lhe abriu a boca. Esse recado veio para mim, não para o senhor. Vamos parar nesse verso e vamos analisar que só aqui nele existem 3 vozes falando, né? O narrador, que começa a falar com quem estava a carta, o que aconteceu com ela. Depois aparece o narrador falando do cara, né? Do provavelmente o funcionário do correio que levou um susto ao ser pego abrindo a carta de alguém, uma carta que voltou. Nós conhecemos o funcionamento dos Correios. Veja que aqui, ó, os compositores, eles fazem uma relação que vai além do texto. Ele busca o conhecimento do leitor para construir a coerência textual, dizendo assim: você sabe que se a carta for entregue,
não tiver quem receba, ela retorna para os Correios e não pode ser aberta se a carta não for minha. Se eu estou funcionário do Correio, eu não posso abrir a carta que voltou de uma residência ou de um destinatário que não estava presente. Então, aqui ele já nos remete a um conhecimento de mundo do leitor. Por que eu estou falando isso? Quem vai ler a sua redação do Enem é um corretor que espera de você que você mostre um conhecimento de quem está saindo do ensino médio. Então, esse corretor também compartilha com você esse conhecimento. Além disso, ele é um ser social. Portanto, ele possui um conhecimento social, cultural. Você também faz parte dessa mesma sociedade e cultura desse corretor. Então, você precisa relacionar seus conhecimentos com o conhecimento do leitor. Além disso, esse corretor também possui conhecimento de mundo, como você. Então, você também precisa compartilhar o seu conhecimento de mundo com o seu leitor. É importante saber que você está escrevendo para um corretor que também espera de você determinados conhecimentos, tá? Então, continuando a música. Recebo crack colante, dinheiro parque embrulhado, em papel carbono e barbante, e até cabelo cortado. Retrato de 3x4 para batizado distante, mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Veja que agora há um diálogo entre o funcionário do correio e a pessoa que teve a sua carta violada. Aqui ele narra qual é a sua rotina, o que ele recebe, né, todos os dias no correio. E aí ele se depara com uma carta de amor. E lê e resolve musicá-la ainda. Veja o que ela diz aqui na próxima estrofe. Mas esse cara tem a língua solta, a minha carta ele musicou. Tava em casa, a vitamina pronta, ouvi no rádio a minha carta de amor. Então essa pessoa que não recebeu a carta, estava em casa e de repente escuta a sua própria carta musicada, né? Então imagina a indignação. Então, nesse momento, o compositor, o escritor, ele busca em você o conhecimento de mundo. Como você se sentiria tão violada assim, exposta, né, para todos a sua história de amor? Dizendo, a carta agora, ela vai dizer o que a carta tinha, né, qual era o conteúdo da carta, dizendo, eu caso contente, papel passado e presente, desembrulhado vestido, eu volto logo, me espera. Não brigue nunca comigo, eu quero ver nossos filhos, o professor me ensinou uma carta de amor. Veja que aqui, neste momento, é possível inferir que a pessoa que escreveu a carta se ausentou, foi para longe, em busca de algo melhor, provavelmente de ensino ou de trabalho, porque veja, o professor me ensinou a fazer uma carta de amor, mas deixou uma promessa e diz que vai cumprir. Que vai casar de papel passado e presente com vestido e tudo, e pede para a amada, provavelmente, que o espere. Então veja que desde o início da música, eles desenvolvem a história em uma coerência textual. As ideias vão se relacionando sem que haja uma quebra temática, que é isso que a prova te pede. Então, é muito importante saber que na hora que você for escrever, a pessoa que estiver lendo, ela não está junto de você para que você possa explicar a sua ideia. Então, é necessário ser o mais claro possível e não deixar de fazer essa relação entre as ideias anteriores, lembrando sempre de evitar as repetições, usar elementos coesivos e construir da forma mais criativa possível o seu texto. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. E se ficou ainda alguma dúvida a respeito do que foi tratado nesta aula, é só acessar os links na descrição do vídeo. A gente se vê na próxima aula.